Vingança. Até onde você iria atrás de justiça contra alguém que fez mal às pessoas que você mais ama? Esse é o tema dessa webtoon, então sem mais delongas, bora pro vídeo. A história começa com um maluco, literalmente, brincando com um coelhinho e um Lego. Até que do nada, ele apunhala o coelhinho com o Lego. Não demora muito pra polícia chegar. E quando eles vão prender o cara, tem uma mulher no chão. Um dos detetives que tava lá fica horrorizado porque ele viu que ele cortou todos os dedos daquela mulher. E ele não foi o único que ficou horrorizado, porque logo chega o marido dela, que também é detetive. Esse cara se chama Kim, e no momento que ele chega, o assassino parece conhecer ele, e diz que estava esperando. Sabendo que as pessoas que estavam mortas na casa era a família do Kim, o chefe dele pediu para ele se acalmar. Porém, ele estava vendo aquele cenário horrível, parecia que não ia se aguentar e ia ficar chorando. Até que ele começa a bater em todo mundo. O cara literalmente virou o John Wick, ele começou a bater em todo mundo que ficava na frente dele. Os primeiros que tentaram segurar ele quebrou os dedos, um cara veio com um taser, foi jogar nele, ele usou um corpo para se esquivar, e ele não parou por aí, ele continuou batendo. Até que um dos colegas dele conseguiu acertar o negócio de choque na cabeça dele. Porém, o cara não ativou a tempo. E ele bateu nele também. Durante a pancadaria, um dos detetives conseguiu acertar a cabeça dele, mas o cara não parou. Ele seguiu andando mesmo sangrando, mas o superior dele tava com uma arma. E falou pra ele não avançar mais. Agora vem a questão, que às vezes é bom estar num país de terceiro mundo, porque no Brasil nunca que isso acontecer. De jeito e maneira. Quando que um policial, um detetive do Brasil, ia proteger um assassino que matou a família do colega dele? E não foi só matou, né? Porque ele... A gente vai ver o que ele fez direito. Mesmo com um cara armado, ele não parou. Continuou andando, então ele deu um tiro na perna dele. Mas adivinha? Ele continuou. Então tomou outro tiro na outra perna e caiu no chão, né? Porque ele não é prova de bala. E a vontade era tanta de pegar o malandro que ele até saiu do quadrinho. Porém, nessa hora, uma coisa muito estranha acontece. Aquele psicopata chama o detetive de pai. E a cena corta com ele gritando que não é o pai desse maluco. Quando ele foi preso, a gente descobre que o nome dele é Shin. E ele já é um serial killer que matou mais de 27 pessoas. Quando estão levando ele pra prisão, a gente consegue ver os familiares que ele matou. E tipo, é um pouquinho pesado. Pra entender melhor o que aconteceu, os policiais levam o Shin de volta ao apartamento. Então a gente consegue ver o que ele tinha feito. Quando ele chegou lá, a mãe e o filho estavam deitados e tomaram um cagaço ao ver aquele maluco. Então ele trancou o moleque no banheiro e perguntou pra ela qual a música favorita dele. Ela respondeu Baby Shark e é aí que as coisas ficam muito mais estranhas. Ele faz um acordo com a mulher. Se ela conseguir cantar toda a música, ele deixa a criança viva. Porém, enquanto ela tava cantando, ele tava cortando os dedos dela. Tipo, e ela não conseguiu. Tanto que os dois morreram. E essa webtoon é desgraçada, porque enquanto ele tá rindo, contando que ela não chegou na parte do Daddy Shark, o detetive tá na frente do apartamento. Muito bolado, muito mesmo. Tanto que ele até acabou arrancando um dos dedos com a própria boca, de tão bravo que ele tava. E é assim que começa a história de dois homens que querem matar o monstro. Mas pera, eu falei dois, cadê o outro? Já já eu chego lá. No julgamento, ele foi sentenciado à morte, porém, por algum problema jurídico, não fizeram isso. E ele só foi mandado para prisão. Assim vemos o segundo personagem, que também foi vítima do Shin. Mais tarde na escola, o pai adotivo dele foi chamado, pois o moleque que se chama Jihu tinha machucado alguns coleguinhas. E enquanto o cara tava lá, ele viu dois moleques incomodando um pequeno. Quando o pai adotivo retornou, ele perguntou por que o Jihu fez aquilo. E então ele respondeu que eles mereciam. Sim, agora ele quer fazer justiça. Porém, o pai adotivo dele é todo religioso e diz que devem perdoar e blá blá blá. Então a gente descobre que ele foi a primeira vítima do Shin. E ele entendeu que não dava pra contar com outras pessoas pra fazer o que ele queria. Então se lembra daqueles meninos que estavam incomodando o pequeno? Ele simplesmente empurrou os dois à escada. E à medida que ele foi crescendo, ele foi piorando. Porque na próxima cena vemos um garoto que fez maldade com uma idosa. Então ele colocou agulhas na comida dele. Mas ele não parou por aí, porque depois ele jogou tijolo em dois valentões. E 10 anos depois disso, quando ele já estava adolescente, vemos ele furando a mangueira de gás de uma casa. Aqueles malucos tinham chamado várias gurias e tinham batizado a bebida. Então, como ele sabia que eles iam fazer maldade, ele deixou uma armadilha pra eles. Então, quando um deles ligou o isqueiro, tudo começou a queimar. Olha a cara do Jihu olhando eles. Porém, tudo aquilo ficou estranho, porque um velho começou a rir muito da situação, falando que o fogo tava bonito e esse tipo de coisa. E para piorar na surpresa do protagonista, o cara sabia o nome dele. Mas calma, o nome do Jihu estava escrito na camisa dele. Falando no Jihu, ele tem um pesadelo do que aconteceu, e a gente vê o pai dele numa situação bem ruim. Ele acorda chorando e dá pra ver que o moleque não tem paz, porque enquanto ele comia com a nova família, ele vê na TV uma notícia sobre Shin. Basicamente, ele tá sendo tratado como um rei na prisão, tendo tudo o que quer. Essa notícia mexeu com ele, mas ele fingiu que não. Então voltou pra vida de justiceiro. O próximo alvo é um maluco gigante que tenta ser bonzinho na internet. Porém, no passado ele bateu tanto em um pai de família que deixou o cara paraplégico. Então tava na hora do justiceiro agir. Porém, mesmo dando uma martelada na cabeça do grandão, não deu certo. E ele começou a apanhar bastante.
Porém, aquele velho de antes apareceu. E não de qualquer jeito. Porque uma mão ele tá dando mata-leão no cara e na outra ele tá segurando aquilo. E enquanto ele estrangulava o maluco, ele tava contando uma historinha que qualquer um podia morrer. Até mesmo o monstro. Vendo que o velhote ia matar o valentão, ele impediu. Mas calma, não é porque ele é bonzinho ou alguma coisa assim. Ele queria se vingar do mesmo jeito que o cara fez. Então, depois de fazer respiração boca a boca pro maluco acordar, ele pegou o martelo e bateu na coluna dele. Esse moleque é brabo, hein? O velhote, ele amou a situação. Ficou até orgulhoso. E quando foi conversar com ele, falou sobre o Shin. Ele sabia sobre tudo e queria a ajuda do Jihu pra se livrar do psicopata. E o plano nada mais é do que mandar o moleque na prisão pra matar o Shin. Não dá pra ser de qualquer jeito, né? Porque agora ele é fraco. E quando eles vão se cumprimentar, a gente descobre, óbvio, que aquele velho é o Kim. Eles combinam de se encontrar no dia seguinte, e os amigos de Jihu começaram a ficar preocupados com ele, porque ele tava ferido. Porém, o moleque fingiu que não foi nada e foi atrás do velho no dia seguinte. Ele chega em um antigo bunker, e a explicação do Kim conseguir isso é porque ele era um militar antigamente, e era bravo. Logo de cara, o Kim fala pro Jihu que ele é um merda, que ele não vai conseguir fazer nada naquele estado, e que precisa ficar mais forte. Então tinha que sobreviver ao treinamento. Ele mal fala isso e já começa a bater bastante no Jihu. Porém, o Justiceiro Mirim estava preparado e levou uma faca, o que não serviu pra nada porque ele não tinha chance alguma. Então, enquanto ele apanhava, tinha que ouvir o Kim falando sobre ele não ter chance contra o Shin, mesmo se tiver uma arma. E quando eu falo arma, não tô me referindo a de fogo, porque não tem superpoder nessa Webtoon até então. E eu acho que nem vai ter, espero pelo menos. Quando o Kim fala pra ele que ele não conseguiria matar o Shin mesmo com uma faca, a gente vê o maluco na prisão. Lá um prisioneiro bombado descobriu o que aconteceu e foi cobrar o Shin. Porém não aconteceu do jeito que ele esperava. Depois que ele acertou um soco no Shin, ele mostrou que era muito forte. Tanto que ele fez tipo o King Kong nos T-Rex, sabe? Abriu a boca do cara. E não só isso, a gente tem mais uma informação muito importante. Ele tem 6 dedos em cada mão. Pela força dele e pelo que o Kim falou, ele tem uma força quase sobre-humana. Ele consegue rasgar a carne das pessoas com a mão. Aliás, a gente também descobre o motivo dele estar tão bem na prisão. Ele meio que ficou amigo de um mafioso muito importante de lá. E a situação é tão tensa que até os aliados desse mafioso não confiam no Shin, porque ele é obviamente maluco. Como era de se esperar, o Jihu desmaiou de tanta porrada. E quando ele acordou, ele estava na casa do Kim. A primeira coisa que ele viu era uma carta, e foi o Shin que mandou para o Kim, chamando ele de pai. É óbvio, ele foi questionar o velho sobre isso. Então ele explicou o que tinha acontecido. Aí na prisão o Shin recebia quase toda semana fotinhos do Kim. E pelo que deixa entender, ele quer que o pai dele, entre aspas, fique sozinho pro resto da vida pensando nele. Isso é tudo o que ele quer. Agora sobre o que aconteceu 15 anos atrás, 5 anos antes daquele assassinato, o Kim tava de boa com os amigos dele, até que uma mulher muito estranha apareceu. Ela disse que se chamava Jinsuke e eles eram apaixonados, casados, e apresentou o filho dele, o Shin mais novo. Ela insistiu que eles eram um casal sim, mesmo que nem conhecendo ela. Até que no meio da confusão, o Shin pegou ela pelo cabelo e mandou ela ficar quieta. Mas quando eles estavam indo embora, o Kim se compadeceu, deu um dinheiro pra eles comer alguma coisa. Provavelmente foi um erro, porque nesse momento o Shin chamou ele de pai. Depois dessa história, o Jihu entendeu que o Kim também é uma vítima, que era óbvio, né? E eles concordaram em se livrar do Shin de qualquer jeito. E uma coisa que eu tenho que explicar sobre o plano do Kim, que é que o Jihu não seja mais humano. Ele falou, fez uma analogia, eu espero que seja uma analogia, que ele ia ser o arco e o Jihu ia ser a flecha. Então ele quer que o Jihu se torne uma flecha. Com os dias passando, a gente vê um pouco do treinamento, que basicamente o velho joga o Jihu pra brigar com o bandido, na mão, sai na mão com todo mundo assim na rua. Todo mundo não, né? Todo mundo que faz merda. No começo ele não vai bem, e o velho precisa ajudar, fingir que é a polícia e coisa assim. Mas com o tempo, com ele carregando peso e comendo muito, tipo, ele colocou uma bacia, que eu não sei se aquilo era whey, e deu pro moleque comer. Só que ele mal tinha terminado de engolir, e o velho começou a bater nele. Daí, tipo, vai viver ao inferno até tu ficar forte. 4 meses depois, o treinamento, por incrível que pareça, deu certo. E o moleque ficou no shape. E não só no shape, ele tá meio bitolado das ideias, dizendo que ele agora é uma flecha. Então, agora que ele aprendeu a lutar, faltava uma coisa: conseguir eliminar os alvos. Assim, o Kim encontrou outro cara que também era assassino e mandou o Jihu lá. Tudo tá vendo conforme o plano, o Jihu não teve dificuldade nenhuma pra ganhar do cara. Porém, antes que ele conseguisse finalmente matar o assassino, ele olha pro lado e vê uma cama. E simplesmente vai embora. E é um pouco engraçado, porque no momento que ele se encontra com o Kim, ele toma um tapa na cara. O velho ficou muito puto que ele não conseguiu.
Então ele explica o que houve. Quando ele tava com a faca e ia eliminar o maluco, ele viu embaixo da cama uma criança. Ao ouvir isso, o velho dá outro tapa na cara dele e pergunta o que ele vai fazer se o Shin pegar uma criança de refém. Ele vai desistir? Então o Ji-Hoon responde que ele quer matar o Shin, mas ele não quer virar um monstro que nem ele. E antes dele sair e falar pro outro encontrar outra flecha, ele fala que aquela criança que ele viu devia ter a mesma idade que o filho do Kim quando ele morreu. Então o velho ficou mais de boa e eles foram tomar banho. E ao mesmo tempo que isso acontecia, a gente vê a prisão. O Shin com um bolo de aniversário e muito feliz. Até outro preso fica questionando, mas ué, semana passada ele comeu um bolo, por que ele tá comendo de novo? E outro cara explica. Basicamente ele come um bolo pro aniversário das pessoas que ele matou também. E aquele dia era o aniversário do Jeong-soo, o filho do Kim. E voltando pro banho, eles conversam, o velho se explica que aquele dia era o aniversário do filho dele. O Shin tá comendo o bolo no aniversário do meio-irmão dele que ele mesmo matou. O Kim comenta que ainda acredita que mesmo se tornar um monstro é justificável pra matar o Shin. Mas aí nesse momento o Ji-Hoon pergunta pra ele o que o filho dele acharia de ter um monstro como pai. Ah, sim, o Kim responde que o filho dele não gostaria porque ele é um guri bom. E o Ji-Hoon concorda que o pai dele também não gostaria. E eles estavam falando isso enquanto o Kim lavava as costas do Ji-Hoon. Mas aí a cena muda e a aparência deles volta pra aquela época que eles sofreram tudo aquilo. Então a gente vê o Kim antigo com um pequeno Ji-Hoon, fazendo alusão de como eles eram antes da vida deles acabar. Além disso, voltando pra prisão, a alegria do Shin acabou. Porque eu falei que ele recebia fotos do Kim, né? Para o ódio dele, as fotos novas que ele recebeu tinha uma pessoa do lado do Kim. Tá, que era o Ji-Hoon todo mascarado. Mas ele percebeu que o pai dele não tava sozinho. E com uma cara de psicopata, ele diz que o pai dele tem que estar sozinho. Ou seja, ele vai acabar com quem tava ali. E é assim que começa essa história de vingança. Bom galera, com isso termina os 7 primeiros capítulos dessa obra. E caso tenham ficado curiosos, ela tem mais de 70. E olha, eu gostei bastante desse começo e parece muito promissor. Mas comenta aqui o que tu achou. Aliás, se quiser que eu faça uma continuação, curta esse vídeo, porque quando ele chegar nos 2.000 likes eu trago a parte 2. Além disso, muito obrigado aos membros do canal. Otávio e Tozinho.